Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Genealogia e Genética em Foco. Hoje nós vamos falar sobre o índice sefardita da plataforma Mundo DNA. Você já conhece o Mundo DNA? O Mundo DNA é um laboratório digital especializado em análises genéticas de ancestralidade, busca parental, saúde e compatibilidade farmacológica. Você que já fez algum teste de DNA para ancestralidade, pode baixar os seus dados da empresa onde testou e fazer upload na plataforma do Mundo DNA para conhecer o seu DNA muito mais a fundo. O seu teste de DNA não é completo sem a análise do Mundo DNA. Saiba mais em mundodna.com.br, uma empresa parceira do canal Genealogia e Genética em Foco. Olá pessoal, o vídeo de hoje tem como objetivo trazer uma comparação do índice sefardita do Mundo DNA com as demais pesquisas que vêm sendo realizadas com relação à ancestralidade judaica sefardita. O índice sefardita, como o próprio site do Mundo DNA especifica, foi realizado um estudo de centenas de DNAs de descendentes de judeus certificados pela comunidade israelita de Lisboa e vários outros DNA de pessoas não descendentes. O objetivo desse vídeo hoje é apresentar os resultados que se apresentam a partir do índice sefardita e a sua possibilidade de análise com relação à ancestralidade. Diferente do que as outras plataformas apresentam em geral, que é em forma de porcentagem para o DNA autossômico e a proximidade entre você e a sua ancestralidade, no índice sefardita, a plataforma Mundo DNA apresenta uma forma que é de aproximação, mais similar, menos similar ou não similar. Ou seja, a partir da análise dos DNAs das pessoas que se declararam descendentes ou não descendentes, foi feito o agrupamento das frequências apresentadas dentro das variações de cada score de DNA e chegou ao resultado do índice sefardita. Conforme vocês podem observar nessa publicação de maio do ano passado no grupo do Facebook Mundo DNA, Genética, Genealogia e Saúde, foi apresentado aqui a conformação da proximidade entre os descendentes e os não descendentes. E vocês podem observar que a relação dos descendentes, que ficou marcado em vermelho, ficou muito mais próximo, ou seja, o agrupamento daqueles que se declararam descendentes na sua configuração de ancestralidade pela genética genealógica se mostra muito mais próxima. E assim podemos observar que existe uma similaridade maior que se configura nos resultados. Outra questão que pode ser observada ali, que entre os não descendentes, aquelas pessoas que se declararam não descendentes, também ocorreram picos de proximidade e de similaridade maior, apresentando então uma possível origem a partir mesmo de pessoas que desconhecem a ancestralidade e que o índice sefardita pode servir como pista para buscas documentais. Pois, como eu sempre falo aqui no canal, a genealogia genética ela é complementar à genealogia documental, ou seja, ela serve de impulso, ela nos coloca, nos instiga, nos põe a pensar e a buscar a nossa ancestralidade. Eu também coloquei meus dados brutos lá na plataforma Mundo DNA. A minha ancestralidade de via sefardita vem pelos 4 ramos, ou seja, pelos 4 avós. Todos os ramos da minha ancestralidade, ela traz em algum momento um ancestral judeu sefardita. Eu sou certificado pela comunidade israelita de Lisboa, então a minha ancestralidade é comprovada. E o resultado apresentou alta similaridade para a ancestralidade judaica sefardita.
O que é interessante observar não é apenas em uma plataforma, em um resultado, mas em vários resultados onde este padrão se repete. Outra questão importante a ser observada é com relação ao haplogrupo paterno. Digo haplogrupo paterno porque no período do processo da colonização do Brasil e da Inquisição em Portugal e Espanha, quando os judeus foram expulsos, esses judeus, em grande maioria, eram homens que vieram para o Brasil, que foram para o Brasil, viver e seguir suas vidas longe do Tribunal do Santo Ofício. Logo, a maior parte das linhagens de judeus convertidos ao cristianismo, ou seja, dos cripto-judeus, deve se encontrar nas linhagens paternas dos homens brasileiros. Logo, aqueles que têm uma ancestralidade colonial com raiz paterna, com certeza podem encontrar, então, dentro do haplogrupo paterno, alguma resposta. E foi aí que o índice sefardita também foi apresentado, ali nas primeiras publicações, as suas variações relacionadas ao haplogrupo paterno. Podemos observar aqui e vamos fazer uma comparação deste resultado, ou dos resultados do índice sefardita com relação ao haplogrupo paterno, com os resultados de uma pesquisa que foi realizada na Europa com relação a criptos-judeus de origem portuguesa nas cidades de Bragança e Belmonte. Como podemos observar, dentro do índice sefardita, a maior proporção do Y-DNA se enquadra nos haplogrupos R, I e J, conforme a imagem anterior e que se apresenta aqui também neste gráfico. E para complementar, vamos utilizar este artigo Criptojudeus Portugueses, Patrimônio Genético de uma História Complexa, um artigo científico realizado com relação aos haplogrupos dos descendentes de judeus do período da Inquisição das cidades de Belmonte, em Portugal, e de Bragança, em Portugal, e a conclusão entre os descendentes e os não descendentes dentro desse corte do haplogrupo paterno. Neste artigo se trata também do haplogrupo materno quanto paterno, mas como estamos analisando aqui a questão histórica brasileira, estamos fazendo um corte exato sobre o haplogrupo paterno, então passaremos para a análise do resultado deste artigo com relação ao haplogrupo paterno. Ou seja, meu objetivo aqui é tentar verificar se existe um paralelo entre os descendentes de judeus sefarditas do período da Inquisição em Portugal e os descendentes de judeus sefarditas do período da Inquisição brasileiros. Ou seja, se essa quantidade de haplogrupo paterno se configura nas duas pesquisas, que são pesquisas separadas, né? Um artigo científico europeu que analisa as comunidades de Belmonte e Bragança, e um artigo de uma plataforma brasileira que fez um estudo com população brasileira que, então, tem a ancestralidade dentro da mesma esfera que é Portugal. Conforme podemos observar aqui, tanto na pesquisa realizada em Portugal quanto no índice sefardita, o haplogrupo R se apresenta com maior proporção, onde dentro do mundo DNA, o índice de haplogrupo R é seguido pelo haplogrupo J, que também ocorre dentro do resultado, claro que numa frequência maior, dentro do resultado da pesquisa de Portugal. Sendo assim, com relação a haplogrupos em geral, haplogrupo paterno em geral, podemos observar que tanto a pesquisa de Portugal quanto os dados apresentados pelo Mundo DNA em seu índice mostram alguma semelhança, alguma similaridade com relação a Y-DNA, a DNA paterno. Mas é claro, é necessário aprofundar os estudos e poder chegar a resultados mais profundos neste caso. Sendo assim, para chegarmos a uma conclusão mais específica, precisaríamos aprofundar os testes de ancestralidade do Y-DNA, tanto de homens brasileiros quanto de homens portugueses descendentes de judeus do período da Inquisição, para que a gente pudesse então ter uma visão mais apurada. Contudo, já esses resultados iniciais já mostram alguma proximidade. Entretanto, os estudos
carecem maior aprofundamento, principalmente das clades e subclades destes Y-DNA, para que a gente possa então chegar a uma conclusão mais assertiva, uma conclusão mais próxima do que é. Porém, já os resultados apresentados já nos indicam alguma direção de ancestralidade que converge tanto em uma população quanto na outra, de cada estudo específico. Importante reforçar aqui que o estudo genético, genealógico, ele serve como uma direção de uma possível ancestralidade e ele não é o ponto final e nem a comprovação para qualquer fim. O estudo genético genealógico ele tem como objetivo nortear, ou seja, dar uma ideia para aquele que está pesquisando sobre a característica de populações específicas. Agora, se você quer comprovar a sua ancestralidade, seja da origem de ancestrais judeus sefarditas ou qualquer outra ancestralidade, você terá que realizar uma pesquisa genealógica, documental, buscando geração por geração a comprovação de sua origem naquele antepassado especificamente. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Eu agradeço a atenção e até a próxima.